paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, e versículo de número 11 ao 14, que vai nos dizer assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Deus tinha reservado para os filhos de Israel um tempo de restauração, porém, o cenário era totalmente contrário. E o povo chegou a dizer que não tinham mais esperança, não tinham mais expectativa de uma mudança de cenário, de uma volta, de um retorno do exílio. Porém, o Senhor havia determinado, irmãos, que houvesse uma restauração por completo, mesmo que os filhos de Israel pensassem que não tinha jeito. Você entrou aqui dando algumas causas como perdida, e Deus está dizendo, são essas causas que você não acredita mais, charamandaraço, isso é mistério, que vai ter milagre. Essas portas que você não acredita mais que vai abrir, essa cura que você não acredita mais que vai acontecer, esta libertação, esta restauração que Deus falou, porém você olha para o cenário e você pensa que é impossível, você diz, Deus, eu já perdi a esperança. Pois é esta causa, é este negócio que Deus está pegando na mão hoje, dizendo, eu restauro. Declare comigo, meu Deus vai restaurar minha história e vai ser por completo. O meu Deus vai restaurar minha história e vai ser por completo. Deus deixou bem claro aqui para Ezequiel, estes ossos, Ezequiel, que estão sequíssimos, que estão aí, muitos ossos, né, ao redor do vale. Pois é, essa visão que eu lhe dei agora, que eu te mostrei, uma restauração acontecendo diante dos teus olhos. Estes ossos simbolizam a casa de Israel. Eles estão dessa forma, eles estão desesperançados, eles pensam que acabou. Você aqui pensando que tudo acabou, achando que não tem mais jeito para tua situação, e Deus te trouxe aqui para lhe dizer, te surpreenderei como eu surpreendi a casa de Israel, porque os meus pensamentos não são os teus, os meus pensamentos são maiores, os meus pensamentos são melhores, e eu sou o Senhor que não esqueci da promessa que eu te fiz. Deus não esqueceu da promessa que ele havia feito para a casa de Israel. Foi uma promessa de restauração, e através dessa palavra o Senhor, ele diz para você, eu não esqueci da promessa que eu te fiz. Eu não esqueci daquilo que eu, o Senhor, determinei para você. Daquilo que eu falei que faria na tua vida. Mas é tudo o contrário, irmã. Eu já nem sonho mais com esse negócio. Eu já nem projeto mais. Eu já não quero mais nem ouvir falar nessa área da minha vida, porque eu estou extremamente frustrada. Eu estou extremamente frustrado. E Deus trouxe pessoas aqui que estão exatamente assim, extremamente frustrados. Declare comigo, eu posso até estar frustrado, mas o meu Deus vai restaurar tudo. Eu posso até estar frustrada, mas o meu Deus vai restaurar tudo. Quem vai restaurar não é você. Quem vai restaurar o seu cenário, meu irmão e minha irmã, não são os homens. Os homens são limitados. O ser humano, olhando para a história de Israel, olhando para o exílio babilônico, olhando para o templo de Jerusalém, olhando para Judá, para Jerusalém, diria que não tinha mais jeito, estava tudo queimado, tudo destruído. Porém, Deus estava dizendo, aquilo que parece que não tem mais jeito, eu estou dizendo que eu vou restaurar. Aí você quer confirmação melhor que essa? Você quer o que mais? Que Deus desça do céu? Você não aguenta. Sua estrutura não suporta. Pois é. Ele te trouxe aqui para lhe dizer, eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho pensamentos de restauração. Eu tenho algo novo para fazer, mesmo que tudo pareça impossível. Hoje tem uma palavra liberada sobre ti. E a palavra para você hoje é restauração.
A palavra para você hoje é restituição. O Senhor deixou bem claro que o povo de Deus, o povo de Israel viveria uma restauração, porque Deus estava dizendo. Não é sobre o que o seu cenário mostra, irmãos. Não é sobre aquilo que você já foi frustrado ou frustrada. É sobre uma palavra de um Deus que não mente, sabe? É sobre uma palavra de um Deus que não brinca de ser quem ele é. Deus jamais iria prometer para os filhos de Israel uma restauração que ele não fosse fazer acontecer. Sabe o que é isso? Deus jamais liberaria uma palavra sobre o seu cenário se ele não pudesse fazer essa palavra se cumprir. Se ele não fosse fazer acontecer na sua história algo, jamais ele iria lhe prometer, porque Deus, irmãos, ele não vai ganhar nada somente prometendo aquilo que ele não vai cumprir. Não, ele é fiel. Ele é poderoso, então a palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, ela tem que acontecer. Ela tem que se cumprir. Os propósitos de Deus são maiores. Deus jamais vai falar uma coisa que ele não vai fazer acontecer. E quem estava dizendo para Ezequiel que haveria restauração era o próprio Deus. Então você tem palavras aí que foram liberadas do próprio Deus, só que hoje o seu cenário é contrário. E você está dizendo como a casa de Israel. Você diz assim: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. O que é que o povo estava dizendo aqui? É o que você diz: não tem mais jeito, acabou, eu não tenho mais esperança. Eu não acho que este quadro vai mudar, eu não acho que esta porta vai abrir. Para mim, humanamente falando, eu já desisti desse negócio. Deus trouxe pessoas aqui que desistiram de algumas coisas que Deus não mandou você desistir. Isso é mistério, viu, irmãos? O Senhor disse para você: eu tenho restauração. Eu não mandei você desistir de algumas coisas. Eu não mandei você abrir mão de alguns projetos. Eu não mandei você abrir mão de alguns sonhos. Eu não mandei você abrir mão da sua família. Eu não mandei você abrir mão daquilo que eu determinei para você. Mas tudo é contrário, pois é. Mas o cenário dos filhos de Israel também era o contrário. Porém, Deus tinha uma palavra. Irmãos, nós não andamos por vista. Declare comigo: eu ando por fé. E eu preciso lembrar disso diariamente. Eu ando por fé. E eu preciso lembrar disso diariamente. O que nos move é a nossa fé. E o Senhor, ele sabia, irmãos, que o povo já não tinha mais esperança. Tem gente que entrou aqui desesperançado, exausta, cansado, dizendo: Deus, eu não tenho mais esperança. Deus, eu não tenho mais expectativa de mudança. Eu acho que a minha história não vai ter este milagre, ela vai terminar da forma que está. Porém, o Senhor diz para você hoje: não é como você está pensando, mas é como eu determinei. Os filhos de Israel achavam que não tinha mais jeito. E eles pensavam o quê? Acabou pra gente aqui. A gente precisa se conformar com o exílio babilônico e não vai ter mais jeito para nossa história. Porém, tinha uma promessa, irmãos, que não era dos homens, era uma promessa do próprio Deus. Versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. O povo, irmãos, estava tão, mas tão destruído, humanamente falando. A fé estava tão abalada, o estado espiritual do povo estava tão, mas tão terrível, que eles estavam como dentro de uma sepultura. E o próprio Deus estava dizendo que ia abrir a sepultura, ia tirar o seu povo de lá. E é exatamente assim como pessoas estão se sentindo, espiritualmente falando. Você diz: irmã, eu me sinto dentro de uma sepultura, já não consigo mais ter fé. Eu já não consigo mais ter esperança. Eu não consigo mais ter expectativa de dias melhores. Eu até me esforço para isso. Porém, o Senhor diz para você hoje: eu vou tirar você desta sepultura espiritual. Declare comigo: eu creio que Deus está me tirando de sepultura espiritual. Eu creio que Deus está me tirando de sepultura espiritual. Irmãos, a frustração, quando ela vem muitas vezes com tanta força que ela faz adoecer o coração. A palavra do Senhor nos diz que a esperança adiada, em Provérbios, ela faz o quê? Adoecer o coração. O coração adoece. Então aqui nós vemos que os filhos de Israel, eles estavam doentes, espiritualmente falando, mortos. Eles mesmos chegam a dizer que eles estavam, irmãos, exterminados. Não tinha esperança mais. Aquilo que você entrou aqui sem esperança, Deus, ele marcou um encontro com você. Não tenha dúvida disso, para lhe dizer que ele vai fazer aquele propósito se cumprir. Deus não te entregou sonhos, minha irmã. Deus não te entregou projetos para você ficar frustrado e morrer espiritualmente, não. Mas ele te entregou sonhos e projetos para que você viva a conclusão dos mesmos, para que você viva aquilo que ele determinou para você, mesmo que seja impossível. Porque assim, ó, às vezes nós esperamos algo possível
do nosso Deus, sendo que ele é o Deus do impossível. Aí quando o impossível chega na nossa história, quando a impossibilidade chega e nos cerca, muitas vezes nós pensamos o que Deus não vai fazer. Não tem a possibilidade do cenário mudar. Por quê? Porque é impossível. Os filhos de Israel achavam que o fim do exílio era impossível. Os filhos de Israel achavam que uma restauração era impossível, mesmo eles tendo uma palavra de restauração, mesmo você tendo uma palavra sobre algumas áreas da sua vida, você pensa que é impossível. Porém, o Senhor, ele te trouxe aqui através dessa palavra para te dizer que ele vai fazer o cenário mudar, que ele vai fazer o impossível acontecer, porque ele é um Deus de mistério. Ele é um Deus que pega, irmãos, aquilo que é impossível e transforma em milagre, na minha e na sua história. Declare comigo: o meu Deus é Deus de milagre e eu creio que ele vai mudar minha história. O meu Deus é Deus de milagre, eu creio que ele vai mudar minha história. Creia mesmo, viu? Creia, porque Deus vai surpreender o seu coração. Creia, porque Deus vai pegar aquele sonho lá que você enterrou, aquele projeto, que você diz não tem mais jeito, você disse acabou. Deus vai pegar e vai transformar em um lindo milagre. Ele diz para você hoje: os meus pensamentos são maiores e melhores do que os seus. Eu vou te surpreender. Eu vejo Deus, irmãos, fazendo surpresa para pessoas aqui, como ele fez com os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam lá desesperançados, mesmo tendo palavra. Tem gente aqui que tem palavra, tem gente aqui que Deus já falou, já confirmou, já testificou, tá falando de novo pela misericórdia, me usando aqui, mas você está desesperançado. Porém, Deus diz para você: a palavra é minha, a palavra não é do homem. Quando a palavra é do homem, irmãos, ela não se cumpre, mas quando a palavra é de Deus, quando ele promete uma restauração, ele faz acontecer. E Deus hoje está lhe dando esperança com esta palavra. Ele está trazendo um novo vigor, ele está trazendo um novo ânimo e dizendo para você: sua história não vai terminar assim. Declare comigo: meu Deus tem promessas de paz e não de mal para mim. Minha história não vai terminar assim. O meu Deus tem promessas de paz e não de mal para mim. A minha história não vai terminar assim. Versículo 14. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Deus estava deixando bem claro aqui que levaria o povo novamente para a própria terra, ou seja, para o lugar que eles achavam que nunca mais eles retornariam. E assim é você. Você está pensando que nunca mais vai ser feliz na área sentimental, e Deus está dizendo: eu vou restaurar e vou te fazer feliz nessa área. Você está pensando que não vai ter mais saúde, Deus está dizendo: eu vou restaurar e vou te fazer feliz na tua saúde. Você está pensando que o seu casamento não tem mais jeito, e Deus está dizendo: eu vou restaurar e vou te fazer feliz nesse casamento. Deus não é limitado, irmãos. Ele trabalha de maneira especial. E através dessa palavra eu vejo Deus trabalhando aqui para fazer o cenário mudar. Eu vejo Deus trabalhando aqui para fazer o impossível acontecer. Deus iria colocar o espírito dele, irmãos. Não era dos homens, não. Era de Deus. Porque para você se levantar hoje, você sabe que só Deus, né? Tem pessoas aqui que exatamente estão dessa forma e estão entendendo exatamente essa palavra. Você diz: eu sei, Senhor, que somente o Senhor para me fazer viver de novo. E no versículo 14 diz que o Senhor ia colocar o espírito dele no povo e o povo viveria. E o Senhor estabeleceria o povo na própria terra deles, aquela terra que eles achavam que não tinha mais restauração. Declare comigo: eu estou entendendo o que Deus está falando, e ele vai restaurar aquela área lá que eu pensei que não tinha mais jeito. Eu estou entendendo o que Deus está falando, ele vai restaurar aquela área lá que eu achei que não tinha mais jeito. Tem gente aqui, irmãos, que está entendendo perfeitamente essa palavra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. A palavra era de quem aqui? Do Senhor. E Deus fez questão de deixar bem claro: eu disse isso, Ezequiel. Eles vão saber que foi eu quem falei e que eu fiz, porque o Deus que fala, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Então a palavra era do próprio Deus e Deus estava dizendo ia fazer acontecer. Essa palavra de restauração para você hoje não é dos homens, mas é do próprio Deus. É uma palavra de confirmação de que o Senhor vai mudar a tua história, de que o Senhor vai transformar o teu cativeiro, o Senhor vai transformar a tua história. Irmãos,
Tem cativeiros que estão ficando para trás e Deus está trazendo para você tempos de paz, tempos de alegria, tempos de refrigério. Esta área aí que você foi tão afligida, esta área aí que você foi tão afligido a ponto de você ficar desesperançado, é nesta área que Deus vai trabalhar. É nesta área que Deus vai operar o maior milagre da sua vida. Os pensamentos de Deus são diferentes dos seus. Aquilo que Deus determinou para você, Ele diz para você: eu vou fazer cumprir, independente do cenário. Independente se você acredita ou não, Deus vai fazer o milagre acontecer. Os filhos de Israel achavam que não. Porém, Deus tinha uma palavra, e quando Ele tem uma palavra, Ele vela sobre ela para cumprir. E Ele diz para você hoje: eu estou velando sobre a palavra que eu determinei para a sua vida para fazer acontecer. Você disse: Deus, eu acredito no Senhor, mas neste milagre eu não acredito mais. E Deus está dizendo: eu vou surpreender você, porque você tem fé em mim. Eu vou fazer este milagre acontecer para te mostrar que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não erra endereço. E quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu sirvo a um Deus que não erra endereço. E quando Ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio em um tempo de restauração, em um tempo em que o Senhor vai fazer um milagre acontecer e a tua obra será completa. Deus, quantos entraram aqui, Senhor, com um cenário totalmente desfavorável, dizendo: eu não sonho mais, eu não projeto mais, eu não quero mais saber desta área que está tão frustrada na minha vida. Porém, o Senhor é o Deus que hoje está respondendo ao teu filho e a tua filha de maneira especial, dizendo: eu tenho promessa de restauração. Eu vou fazer florescer aquilo que você pensa que não tem mais jeito. Eu vou trazer vida para o cenário que, humanamente falando, é de destruição. Um cenário que é de morte, de tristeza, arabacandarai, de angústia. O Senhor diz para você: eu vou te surpreender. Da mesma forma que eu surpreendi os filhos de Israel, da mesma forma que eu fiz o milagre acontecer na história deles. Deus, obrigada. Obrigada porque a palavra liberada hoje é restauração. E não será pela metade, mas será por completo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está organizando, Pai, este vale. O Senhor está organizando esta vida emocional, esta vida sentimental, esta vida espiritual, esta vida psicológica, Pai, esta saúde. Eu creio, meu Senhor, numa restauração por completo, porque quando o Senhor determina, a palavra tem que acontecer. Quando o Senhor fala, meu Deus, que algo vai acontecer, o Senhor faz a tua palavra se cumprir. E eu creio que da mesma forma que o Senhor cumpriu a tua boa palavra na vida dos filhos de Israel, trazendo eles, Pai, de volta para sua própria terra do exílio babilônico, como o Senhor havia determinado, assim vai acontecer na história do teu filho, do meu irmão e da minha irmã. O Senhor vai fazer um milagre acontecer e o teu nome será glorificado. Deus, vai ser por completo que o Senhor fará, Pai. Eu creio na surpresa, eu creio no sobrenatural, eu creio que o Senhor surpreenderá o teu filho de maneira especial e a tua filha também, porque tu és um Deus que trabalha a favor daqueles que creem. Os teus filhos, Pai, hoje tem um cenário contrário, mas porém eles precisam lembrar que tem uma palavra liberada, e a palavra não é dos homens, mas é tua, e foi o Senhor, Pai, quem restaurou a história dos filhos de Israel, foi o Senhor quem restaurou, Pai, a Jerusalém. Eu creio que o Senhor vai restaurar, Pai, por completo a história do teu filho, a casa, o casamento, as finanças, a saúde. Eu não sei o que eles perderam, eu não sei o que eles enfrentaram ou estão enfrentando, mas eu creio, Pai, que não ficará pela metade a tua obra. Eu creio que a obra será concluída, porque o Senhor disse isto e o fez, Pai, com os filhos de Israel, e assim o Senhor fará também com os teus filhos, para a honra e glória do teu nome. A obra será concluída, a restauração será completa e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem
se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus, ele deixa bem claro para você que os pensamentos dele é diferente dos seus. E ele tem restauração para sua vida. Você está olhando aí para o seu cenário como os filhos de Israel estavam olhando para a própria vida deles, pensando não tem mais jeito. Porém, Deus diz para você que aquilo que você pensa que é impossível, ele vai fazer o milagre acontecer. Creia que o nosso Deus vai restaurar tudo e será por completo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Tem restauração da parte de Deus chegando. Que Deus te abençoe.